A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos mais uma vez gravando um vídeo para o nosso canal. A seguinte proposta que temos para este vídeo é explicar-vos a respeito de um texto bíblico que está em Deuteronômio, capítulo de número 25 e versículo 5. Você que tem um exemplar bíblico agora em suas mãos, abra neste texto bíblico e acompanhe juntamente comigo, que diz o seguinte: quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Esse texto bíblico, meus irmãos, está aplicando uma lei de um dos tipos mais complexos de casamentos mandatado pela Torá. É o que chamamos de língua hebraica de Iebum. Esta palavra Iebum significa casamento levirato. Iebum significa casamento levirato. Este tipo de casamento, ou até mesmo esta palavra levirato, ela é oriunda do latim, que significa cunhado. Neste tipo de casamento mandatado pela Torá, os irmãos que moravam juntos, se um dos dois morresse, algum israelita morresse, sem ter filhos, era uma obrigação o seu irmão casar com a viúva. Era uma das leis determinadas pela Torá. Qual era o propósito? Qual o objetivo deste casamento ou desta união? Eram dois objetivos basicamente. O primeiro, manter os bens familiares somente naquele clã ou naquela tribo. Como o próprio versículo vai dizer, que a viúva não casa com homem estranho de fora, porque a partir do momento que há um enlace matrimonial entre a viúva e um estrangeiro, os bens que pertenciam àquela família iam agora ser divididos com outros reinos. Haveria agora uma mistura, ia ficar misto os povos. Então, uma das primeiras designações, ou um dos primeiros objetivos desta lei do Iebum, que é o casamento levirato, era manter os bens materiais dentro do próprio clã ou na própria tribo. O segundo objetivo que é colocado para esta estipulação de casamento é preservar o nome do falecido. Logo, eles atribuem características a respeito deste casamento. E uma das características é a seguinte: que o homem que morreu não podia ter filhos, não tinha filhos. E agora o cunhado, casando-se com a viúva, o primeiro filho que agora seria gerado e que nascesse, o nome do defunto seria colocado naquela criança, para que o nome daquele homem não viesse morrer e a descendência devia ter um prosseguimento. As estipulações deste casamento e como eram as suas aplicações. Existiam algumas regras que deveriam ser seguidas. E as regras na qual vou vos apresentar agora estão no Talmud, que é a coleção dos escritos judaicos contendo explicações e tradições referentes à lei de Moisés. Foi escrito lá em volta do terceiro, sexto século da era cristã. O Talmud diz o seguinte: a primeira regra que era estipulada e colocada para se executar o casamento levirato era que os irmãos deveriam compartilhar um pai comum, ou seja, os dois, tanto agora o falecido quanto o que iria assumir o casamento com a viúva, deveriam ter o mesmo pai. Se não tivessem o mesmo pai, não poderia se executar o casamento levirato. A segunda coisa, o irmão que morreu não tenha filhos sobreviventes. Tanto faz ou não tem nenhuma diferença, macho ou fêmea, de qualquer relacionamento. Ele não poderia ter nenhum filho em nenhum casamento paralelo ou com agora a viúva. A terceira condição para a aplicação do Iebum:
o cunhado que assumiria agora o casamento com a viúva, ele deveria ter nascido antes da morte do irmão. Se, por exemplo, morresse e depois nascesse a criança que iria assumir o casamento levirato, eles não validavam. Eles deveriam ter sobrevivido ou simplesmente habitado juntos. A quarta condição para a aplicação do iebum é a seguinte, que o homem que iria assumir deveria ter condições físicas para ter filhos, para dar uma descendência. E a quinta aplicação é que a viúva também deveria ter condições físicas para constituir uma família e uma descendência. Esta basicamente é a aplicação do iebum, da lei do casamento levirado. Aí eu quero deixar uma pergunta para os nossos irmãos e inscritos neste canal. E se o cunhado não quisesse aceitar casar-se com a viúva? E se o irmão não quisesse prosseguir ou dar uma linhagem? Nós vemos vários exemplos bíblicos a respeito deste casamento, como por exemplo, lá em Gênesis, com os filhos de Judá e Tamar, nasceu nasceu Onã, e foi simplesmente prosseguindo. No caso, no livro de Ruth, Boaz e Ruth, os filhos ali de Noemi morreram, e depois Boaz estende a capa por cima de Ruth através do pedido dela. É um tipo de casamento levirato. No Novo Testamento vemos isso também. Os saduceus chegam e indagam Jesus a respeito de que se um irmão morresse e aquela mulher ficasse passando de irmão para irmão no reino dos céus, de quem ela seria esposa. Então aparece no Novo e no Antigo Testamento. Mas e se o cunhado não quisesse assumir? E se não tivesse simplesmente o desejo nele de constituir família ou descendência para aquele que morrera? Qual procedimento eles fariam ou deveriam fazer? E deixo então aqui uma passagem para o próximo vídeo que iremos fazer. Como e qual era o procedimento para aquele que não queria constituir e permanecer debaixo da lei do levirato. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, simplesmente inscreva-se neste canal e se você sabe qual era o procedimento, comente aí embaixo, deixe sugestões para próximos vídeos. Deus os abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.